Opa, tudo bem por aí? Heber aqui falando, trazendo mais um episódio aqui da nossa série para aprender programação do absoluto zero. Esse aqui é o terceiro episódio aqui da nossa série, então se você perdeu ali algum episódio anterior, dá um pause nesse vídeo aqui, volta lá, assiste os outros, porque é bem importante para você conseguir entender aqui a sequência do nosso aprendizado. Quer dizer que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem alguns links, mas principalmente o link do meu canal gratuito do Telegram. É um canal onde eu posto conteúdos exclusivos ali que acabam não vindo aqui para o YouTube. Então fica aqui o meu convite para você participar do meu canal exclusivo de conteúdos no Telegram também. Aproveita e já deixa um like aqui no vídeo e se inscreve no canal caso você não for inscrito. Dito isso, eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente continuar aqui com os nossos conteúdos. Vamos lá! Vamos continuar evoluindo um pouquinho mais aqui. Então, no nosso último vídeo, a gente entendeu aqui como trabalhar aí com constantes, com variáveis, como fazer aqui uma continha e exibir uma mensagem aqui para o nosso usuário. Só que aqui no exemplo anterior, foi a gente que definiu os valores aqui que a gente queria jogar para cada uma aí, né, das nossas variáveis e constantes. Ó. Então vamos entender agora aqui uma forma da gente solicitar esses valores aqui lá para o nosso usuário, que é o que a gente chama de input de dados. A gente vai solicitar para o usuário informar os valores que ele quer para a gente poder trabalhar com esses valores aqui na hora de fazer a nossa conta. Então, vou começar a fazer o seguinte, deixa eu até limpar tudo isso aqui, ó. Vou começar criando aqui uma constante, por exemplo, chamada nome. E aí, para a gente solicitar uma informação do usuário, para ele fazer esse input para a gente vai utilizar um recurso aqui do JavaScript, que é o recurso de prompt. Então, esse prompt aqui, eu passo aqui dentro, com um parâmetrozinho aqui, qual é o texto que eu quero exibir para o meu usuário. Então, por exemplo, digite o seu nome. Então, o que vai acontecer? Quando a gente executar esse nosso programinha aqui, a funçãozinha prompt vai aparecer uma caixinha na tela para o usuário digitar e com estes dizeres aqui, ó, digite o seu nome. Aí o usuário vai digitar, vai dar um enter ali e quando ele fizer isso, o que ele digitou vai ser atribuído aqui para a nossa constante aqui, nome. E aí a gente pode mandar ele exibir, ó, depois o conteúdo dessa nossa variável. Então vamos dar um Ctrl S aqui para salvar, volta no navegador, vou dar aqui um F5 para ele recarregar e olha só, digite o seu nome, ó. Então vou colocar aqui Heber, vou dar um OK e aí ele dá um alerta com o conteúdo daquilo que a gente digitou, olha só. Vamos melhorar isso aqui um pouquinho, ó. Então vamos imaginar que eu quisesse trazer uma saudação para esse usuário. Então, o que eu poderia colocar aqui? Ó? Na hora de eu exibir esse meu alerta, eu poderia colocar um texto que eu quero, né? Sempre lembrando que, quando eu quero distinguir texto de número, texto eu sempre coloco aqui entre aspas, né? Então, eu poderia fazer assim, ó. Olá, espaço, e aí eu vou concatenar aqui, eu vou somar com o nome. E aí, aqui é importante a gente entender uma coisa. Quando a gente está somando duas variáveis, vamos chamar assim, que são do formato número, quando eu estou somando as duas, o JavaScript automaticamente aqui entende que ele tem que somar, que ele tem que fazer uma operação de soma aí. Então, se eu tiver o número 10 mais o 15, ele vai entender que tem que somar e vai dar 25. Só que se eu estiver somando duas coisas que são texto, ele entende que tem que fazer o que a gente chama de concatenação. Ou seja, vai pegar a primeira parte do texto e vai juntar com a segunda parte do texto. É isso que a gente está fazendo aqui, ó. A gente tem uma variável nome, que recebeu um texto que foi digitado na tela, e aqui na hora da gente exibir, eu estou falando, olha, pega esse primeiro pedacinho de texto e concatena, soma com esse outro pedacinho de texto que está vindo lá da nossa variável. Com isso, ó, vamos salvar, volta lá, vou dar um F5, ó, vou colocar novamente meu nome aqui, vou dar um OK, e aí, ó, olá, Heber. Então ele fez a concatenação aí das nossas strings. Aqui uma coisa que é importante é, aqui o JavaScript ele está entendendo que ele tem que exibir o conteúdo da variável nome aqui, porque ela está fora da string. Se você por acaso esquecer e fizer isso aqui, ó, olá, vírgula, nome, se a gente salvar e voltar lá, olha só, daqui o F5, vou colocar novamente meu nome, só que se eu der um OK aqui, olha lá, olá, nome. Por que isso aqui está acontecendo? Porque você colocou a tua variável dentro do texto aqui, ó. Então ele está interpretando isso aqui ao pé da letra, ele está dizendo, olha, eu quero que você exiba para o usuário a string, né, os dizeres nome aqui, ó, porque é isso que está aqui, entre aspas, legal? Então toma só esse cuidado aí, de daquilo que você quiser separar de um texto fixo e separar, né, isso em uma variável, é dessa forma que tem que ficar, a variável tem que estar solta aqui, sozinha, né, e não dentro do texto. Existem outras formas de você inserir essa variável aqui dentro, mas vamos deixar para ver isso um pouco mais adiante, isso não é importante nesse momento. Aqui é importante a gente dominar esse conceito de que, quando eu tenho duas variáveis numéricas e eu somar as duas, ele automaticamente entende que tem que fazer a continha ali pra gente,
E se eu estou somando ali duas variáveis, né, dois conteúdos que são texto, ele vai entender que tem que concatenar, ele vai somar a primeira parte com a segunda parte aqui pra gente. Então vou fazer aqui um outro teste aqui só para a gente exercitar. Ó. Então, ó, digite um número. Então vou colocar aqui, ó, vou chamar aqui de N1. Vou criar uma outra constante aqui, ó, vou chamar de N2. Então digite outro número. E vamos criar aqui uma variável, pode ser com um let mesmo, uma variável soma, que a gente vai somar o N1 mais o N2. E vamos ver o que ele vai mostrar aqui pra gente, ó. Vamos mandar ele exibir aqui a nossa variável soma. Só pra gente ver o que vai acontecer com isso aqui, ó. Então vamos salvar. Volta lá. Vou dar aqui um F5, ó. Digite um número, então vou colocar aqui agora o número 15. Ok. Digite outro número, vou colocar aqui agora o número 20. Vou dar OK. E olha o que ele fez. 15 e 20. Por que isso está acontecendo? Porque ele está interpretando que o que eu estou digitando dentro aqui desse meu prompt é um texto. Então, apesar de eu digitar 10, ele está interpretando esse 10 como se fosse texto. É aí que eu já queria trazer aqui um novo conceito, que é o conceito do tipo dos dados, né? E também a conversão desses tipos. Então, vamos entender como é que funciona isso daí. Então, é o seguinte. Dentro aqui dos nossos programas aí que a gente desenvolve aqui no JavaScript, a gente tem alguns principais tipos de dados aí, né? Tipos de variáveis que a gente pode ter. Então são basicamente variáveis do tipo string, variáveis do tipo numéricos e variáveis booleanas. Variáveis booleanas, elas servem para armazenar as condições verdadeiro ou falso. E aí, quando a gente identifica o tipo de uma variável, isso permite a gente identificar quais são as operações possíveis, né, que a gente pode fazer ali com aquela variável. Então, variáveis do tipo numérico, a gente consegue fazer contas. Variáveis com texto, a gente consegue concatenar outros textos, etc. E variáveis do tipo booleanas, a gente consegue colocar ali condições para verificar se uma condição é verdadeira, se uma condição é falsa, para ver se a gente pode exibir uma mensagem para o usuário na tela, sim ou não. Então, entendendo esses tipos aí de cada uma dessas variáveis, a gente pode trabalhar melhor com cada uma delas. Nesse caso específico aqui, ele está entendendo, então, que o N1 e o N2 são variáveis do tipo texto, né? Já que essa caixinha de prompt aqui, normalmente ela devolve para a gente formatinho texto. Então, o que eu poderia falar para ele, né? Deixar explícito aqui para o JavaScript, que eu quero, olha, esse N1 aqui, o que eu estou digitando lá, é um número e não é um texto. Existem várias formas de a gente fazer isso, só para a gente resolver essa nossa questãozinha aqui, ó. Vamos dar uma funçãozinha aqui que é a number, ó. Então eu coloco o number e passo aqui, ó, entre parênteses o valor, ó. E vou fazer do lado de cá a mesma coisa, ó, number, e fecho do lado de cá também. Então com isso, o que ele está fazendo? Apesar daqui dentro do N1 ter aqui uma string, né, que vai estar aqui, ó, uma string com, por exemplo, 10, e aqui uma string com o conteúdo, por exemplo, 20, ele pega essa string 10 e tenta converter isso aqui para um inteiro. Quando ele faz isso, ele está, né, removendo aqui, ó, essas aspas e convertendo esse valor aqui para numérico. Legal? Então vamos só ver se isso aí funcionou para a gente poder seguir aqui adiante. Ó. Então, vamos salvar, vamos voltar lá, vou dar um F5, ó, informe o número, vamos colocar aqui 10, ok, vamos botar aqui agora 25, ok, e aí, ó, agora sim ele entendeu que o N1 e o N2 são números e conseguiu realizar a operação, a soma ali, para a gente, totalizando ali, né, devolvendo o 35. Esse conceito aqui, se você está começando do absoluto zero, às vezes pode ser um pouco confuso nesse início, mas fica tranquilo que conforme a gente vai evoluindo nos exercícios, isso aqui vai ficando cada vez mais fácil, né, e mais automático aí, né, de você perceber, beleza? Então olha só, então vamos lá, vamos entrar agora e falar um pouquinho aqui sobre os tipos aí de variáveis que a gente tem. Então a gente falou que tem aqui o tipo string, né, então vamos criar uma constante aqui, vou chamar de nome. Então esse aqui seria a forma de a gente criar aí uma variável do tipo string, ó. Então, o valor dela sempre fica aqui entre aspas. Aí tem o segundo tipo, que é o tipo numérico. Então, vamos criar uma aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, a variável peso. Vou colocar aqui, por exemplo, o peso de 82,3. Então, 82 quilos e 300 gramas, por exemplo. Esse aqui é uma variável numérica, ó, já que o valor que eu estou atribuindo para ela não tem aspas. Se eu simplesmente viesse aqui, ó, e colocasse uma aspa aqui e aqui, isso aqui, apesar de parecer para a gente aqui que está olhando um número, o compilador e que o computador vai entender que pelo fato disso aqui estar entre aspas, ele vai interpretar isso aqui como sendo um texto. Beleza? Então aqui a gente está deixando explícito, ó, que isso aqui é uma variável numérica. A mesma coisa aqui em cima, você teria um erro se você quisesse jogar um valor de uma string
para uma variável e esquecesse de colocar, por exemplo, aqui, ó, as aspas. Então aqui ele não vai entender o que é esse tal de Eber aqui. Isso aqui ele vai tentar verificar se existe uma função com o nome Eber, etc. E não vai conseguir se virar. Então você tem sempre que lembrar, né, de quando for manipular string, passar ela aqui entre aspas. Aqui no JavaScript, só para abrir um parênteses, tanto faz você usar aspa dupla ou aspa simples, ó, ele entende da mesma forma. Eu, na maioria das vezes, gosto de trabalhar aqui com as aspinhas duplas dessa forma aqui. Mas isso é preferência pessoal, isso não interfere em absolutamente nada, você pode trabalhar do jeito que você quiser. Então, variáveis strings, variáveis aqui numéricas, e vamos para as nossas variáveis agora aqui booleanas. Vou colocar aqui, ó, uma variável maior, idade, vou colocar aqui como true, ó. Então, uma variável que indica se eu já sou maior de idade ou não, ó. Então, a gente joga aqui sempre os valores true, ou o valor, se você quisesse deixar ele negativo, seria o valor false. Aqui vamos colocar outra variável, possui filhos, só para a gente exemplificar. Então, seria, por exemplo, aqui, false. Então, essas duas aqui, variáveis booleanas aí, que armazenam valores verdadeiros ou falsos. E aqui a gente não usa aspas, né? De novo, se você colocar aspinhas aqui, ó, ele vai entender que isso aqui é um texto aí para você. Legal? Aqui vale a pena também a gente só lembrar o seguinte, que entre as nossas variáveis do tipo numérico aqui a gente tem uma variável que é uma variável com casas decimais, ó. Então 82,3, 82,3 aqui. E a gente tem também um outro tipo de variável também numérica, por exemplo aqui, ó, idade, que é o que a gente chama de inteiro, ó. Então, basicamente assim, ambas são variáveis numéricas. A diferença é que uma possui aqui, né, armazena casas decimais, e a outra aqui é uma variável do tipo inteira, ela não aceita, né, não trabalha com casas decimais. Por exemplo, se a gente fosse guardar a idade de uma pessoa em anos, a gente utilizaria aqui uma variável do tipo inteiro, ó. Então isso aqui é o tipo inteiro, e isso aqui do tipo double, ou float. Então, basta a gente entender que inteiro não tem casa decimal, o tipo double, o tipo float, a gente vai trabalhar com casas decimais aqui. Mais para frente, a gente vai introduzir outros tipos de variáveis aqui, que são mais avançados, como arrays, objetos, etc. Mas, por enquanto, o básico que a gente precisa entender é isso aqui. São variáveis strings, variáveis numéricas e variáveis booleanas, né? Variáveis de true ou false. E agora aqui, para a gente exercitar, então, o nosso fluxozinho ali de entrada de dados, processamento e saída das informações, vou propor aqui um exercício para você, e é nessa hora aqui que eu falo que a grande diferença, né, em quem está realmente comprometido em aprender é quem realmente faz aqui os exercícios. Então eu sugiro, né, que se você realmente quer aprender, quer fixar aqui os conceitos, que você faça esse exercício aqui junto comigo. Então aqui eu vou propor algumas coisinhas, e o primeiro é o seguinte. Então vamos lá, ó. Construa um programa para calcular o dobro de um número. Então aqui você vai solicitar ali para o usuário digitar um número, você vai multiplicar esse número por 2, né? Vai fazer ali o dobro dele, e no final vai exibir para o usuário ali, através de um alerta, a continha, né, do dobro desse número que ele digitou. Então nessa hora, pausa o vídeo aqui, tenta resolver a construção, né, desse nosso programinha aqui, e depois você solta aqui o pause para verificar aí se você conseguiu, etc. Então vai lá, pausa aqui e tenta fazer aí. Voltando aqui, e aí, conseguiu fazer? Vamos lá, vamos resolver? Então, ó, primeira coisa então é a gente entender que a gente tem que fazer ali a primeira parte, que é a entrada dos dados. Então vamos declarar aqui uma variável, vou chamar de número, né? Aí o nome que você deu para a variável não tem importância. Então, número. E a gente vai entrar aqui com o nosso prompt e vamos solicitar um número aqui, né? Vamos solicitar isso para o usuário. Então, ó, informe um número. Legal? Então a gente vai abrir a caixinha, o que ele digitar nessa caixinha, a gente vai jogar dentro da nossa variável número. Aí eu vou criar uma outra variável aqui, vamos chamar, sei lá, de dobro, ou resultado, vou chamar de resultado. Ó. Resultado vai ser, e aí eu vou pegar o número que ele digitou e fazer vezes 2, e no final aqui dá aqui um alerta com o conteúdo da nossa variável resultado. E aqui você já vai entender uma coisinha que é o seguinte, lembra que aqui naquele nosso exemplo anterior, que a gente digitou um número, depois digitou outro número e tentou somar os dois? Ali a gente teve que vir aqui na nossa variável número, a gente teve que vir aqui e colocar um number, para ele converter esse cara aqui em um número, já que a gente obteve aqui, ó, a informação através do prompt e ele entendeu que esse cara aqui é um texto. Aqui no caso especificamente aqui, né, de uma multiplicação, de uma divisão, por exemplo, essa continha aqui, ó, essa função que a gente coloca aqui, ela não é obrigatória, porque o JavaScript já entende que como você está fazendo vezes 2 aqui,
Não tem como ser uma concatenação isso aqui de duas strings. Então ele já entende que você está querendo trabalhar com um número aqui. Então ele, como é inteligente, automaticamente a converte para um numérico, né, o conteúdo dessa variável para numérico e faz a continha para a gente. Vamos só ver, ó. Vou dar um Ctrl S para salvar, volta lá. Vou dar um F5, ó, informa o número. Vou colocar aqui o número 25, vou dar OK e ó, ele já conseguiu entender ali, ó, e fez a continha para a gente, multiplicou por 2. Mas se você, pelo fato de eu não ter compartilhado essa informação com você, você veio aqui e colocou um number aqui, ó, converteu, né, o conteúdo do prompt aqui para um number, também funciona, também dá certo, tá correto. Ó. Vamos salvar, vamos voltar lá, dar um F5, vou colocar aqui agora o número 10, vou dar um OK, e ele fez a continha e multiplicou e ficou 20. Se eu quisesse sofisticar um pouquinho mais o resultado, eu poderia fazer assim, para treinar aqui a concatenação. Ó. O dobro do valor é, dois pontos, e concateno aqui com o nosso resultado. Ó. Então vamos salvar, volta lá, vou dar um F5, ó, 10, OK, ó, o dobro do valor é 20. Beleza? Então voltando a entender ali os três passos básicos entrada de dados, que é a solicitação da informação do nosso usuário, processamento, que é a continha que a gente está fazendo, e a saída das informações é aqui o alerta que a gente dá, né, de volta aí para o nosso usuário. Transportando essa ideia aqui de entrada, processamento e saída para, por exemplo, a aplicação ali do Google, né, do site do Google. Olha só para você ver como acaba tudo sendo mais ou menos esse mesmo fluxo. Então ali, quando você entra no site do Google e você digita alguma coisa na caixinha de busca dele ali, então imagina que eu digitei ali DevPoint. Então quando eu estou digitando DevPoint e dou um Enter ali na caixinha de busca, essa é a parte da entrada dos dados. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o que eu digitei, aquela string que eu digitei na caixinha de busca, vai jogar aquilo para uma variável string. Depois o próximo passo ele vai pegar essa variável e vai fazer uma busca lá no banco de dados dele para ver quais são as páginas, os sites ali, enfim, que estão relacionados aí com essa string DevPoint que eu falei. Então essa é a parte do processamento. E no final vai exibir ali uma lista de resultados para você ali na página do Google, né, com a listagenzinha ali de tudo que ele encontrou para você referente a esse termo que você buscou. E esse último passo então é a saída aqui dos dados. Tranquilo? Então percebe que até uma aplicação grande e complexa ali, né, como essa do Google, acaba se resumindo aí nessas operações, né, de entrada, processamento e saída. Legal? Vamos fazer mais um exercício aqui que eu acho que é bem importante para a gente conseguir frisar e fixar bem, né, esses nossos conteúdos aqui. Uma vez que você dominou esse básico aqui, esse início direitinho aí na sua cabeça, daqui para frente as coisas vão ficar muito mais fáceis aí e você vai se tornar um programador ou um programador de uma forma muito mais fácil, muito mais tranquila aí, beleza? Então vamos lá. Um outro exercício aqui é o seguinte. Criar um programa que recebe o valor do almoço e calcula o valor da gorjeta do garçom, sabendo que esse valor da gorjeta aqui é 10% ali naquele restaurante. Então a ideia aqui é que você vai solicitar ali para que o usuário entre com o valor total, né, que deu ali o almoço, você vai calcular ali o valor da gorjeta que precisa ser paga para o garçom, sabendo que são 10% aí que precisa ser feito aí na sua continha. Legal? Então pausa o vídeo aqui, tenta resolver, depois a gente volta aqui, depois você solta o vídeo e a gente resolve juntos. Vamos lá, pausa aí. Voltando aqui então, e aí, conseguiu fazer? Vamos lá, vamos ver, ó. Então vamos lá, vamos praticar. Então vou criar aqui uma variável, vou chamar de total. De novo, o nome das variáveis aqui pouco importa, você pode dar o nome que você quiser. E vamos lá, vamos solicitar aqui um prompt, pedir a informação aí para o nosso usuário. E aí o texto também, informe o total do almoço. Então o usuário vai digitar o valor total do almoço, legal. E aqui a gente vai criar uma nova constante que é, vamos chamar aqui de gorjeta. E a gorjeta seria, basicamente, a gente pegar o valor total que ele digitou e calcular 10% sobre isso daí. Então, como é que você faria para calcular os 10%? A forma mais fácil é só você multiplicar o número por 0,10. E no final, vamos dar aqui um alerta. O valor da gorjeta é... E vamos concatenar aqui com a variável gorjeta. Então vamos só salvar aqui, volta lá, vamos dar um F5, ó, informe o valor do almoço. Então vamos imaginar que o almoço aqui deu R$25. Vou dar aqui um OK, e aí ó, o valor da gorjeta é R$2,50. Vamos de novo, ó, vou dar um F5 para recalcular, o almoço agora aqui deu R$80. OK, o valor da gorjeta é 8. Então, mais uma vez, resolvemos aí. É claro que aqui, futuramente, a gente vai entender
como tratar, lidar com os erros ali, né? Então, se o usuário digitou algum número inválido, ou digitou uma letra em vez de ter digitado um número. Então, nesse momento aqui, não é importante você se preocupar com isso. Só é importante você entender, né? Raciocinar como resolver essas logiquinhas aqui desses programas sem se preocupar com esse passo que vai vir, né? Logo mais aqui a gente vai entender como é que a gente faz para validar esses números, né? Entender ali e não deixar o usuário digitar alguma coisa que não seja permitida pelo nosso sistema. Por enquanto, a gente não precisa se preocupar com isso. E ainda aproveitando esse mesmo exercício aqui, vou só propor aqui uma última atividade em cima desse mesmo exercício. Aqui a gente digitou o valor total aqui do nosso almoço e ele calculou aqui o valor da gorjeta. Então aqui a proposta que eu te faço é, aqui ao invés de a gente mostrar aqui para o nosso usuário o valor total da gorjeta, a gente poderia mostrar, além do valor total da gorjeta, mostrar o valor total do almoço entre a refeição mais o valor pago da gorjeta, ou seja, o valor total de tudo, que é o valor que você consumiu, somando os 10% ali do garçom. Como que você faria para resolver essa encrenca aí, né? E devolver essas duas mensagens para o usuário. O valor da gorjeta é tanto e o valor total da refeição é tanto. Então, faz um pause aqui, tenta fazer o ajustezinho aqui nesse nosso programinha para você resolver mais essa alteração aí que eu estou sugerindo para você. Voltando aqui então, aqui eu vou só renomear as variáveis só para ficar fácil o nosso entendimento aqui, você não precisaria fazer isso. Então olha só, vou só renomear, em vez de total aqui, eu vou renomear essa daqui para almoço, para sendo o valor do almoço aqui. Isso não é obrigatório, isso eu estou fazendo só por conta de didática. Então ó, na hora de eu calcular aqui então a gorjeta, eu estou fazendo, pega o almoço e aplica 10%, legal? E eu vou criar uma outra aqui, e agora sim para calcular o total aqui de tudo. Então, o que vai ser o nosso total? Vai ser o valor do almoço mais o valor da gorjeta, que seria o valor total final aqui, ó. Legal? E aqui, só lembrando, né, que como a gente trabalhou aqui com o almoço, ó, vindo lá de um prompt, só para garantir aqui, ó, na hora de fazer a nossa soma, ó, eu vou aplicar aqui o number. E quando eu estou fazendo a multiplicação aqui, eu não preciso fazer isso porque ele já entende que como é uma multiplicação, ele já converte o almoço aqui na hora de fazer a continha para um numérico. Legal? E aí, ó, o valor da gorjeta é tanto e o valor total é... E aí a gente exibe ali o valor total para o nosso usuário. Vamos só verificar aqui. Então, ó, então Ctrl S para salvar, volta no navegador, vamos dar um F5. Então vamos imaginar que o meu almoço aqui deu aqui R$50, ó. Vou dar um OK. Então, ó, o valor da gorjeta é 5, que é 10% ali dos R$50. Vou dar um OK, ó. E o valor total aqui a ser pago, então, é 55, que é R$50 do almoço, mais os 10% do garçom, totalizando 55. Beleza? Então, de novo, se você teve esse mesmo resultado, se você conseguiu chegar nesse mesmo resultado final aqui que eu, fazendo de alguma outra forma aqui um pouco diferente, também não tem problema. Nesse momento aqui, o importante é você entender o exercício proposto, imaginar uma forma de resolver ele e realmente conseguir resolver ele e exibir os valores corretos no final ali para o nosso usuário. Beleza? Então nós já fizemos exemplos aqui fazendo a soma, tivemos exemplos aqui também fazendo aqui a parte da multiplicação. Vamos fazer mais um exercício aqui para a gente treinar aí outras operações aqui da matemática. Então vamos lá, ó. Então olha só, cria um programa para dividir a conta do restaurante entre os amigos. Então aqui você vai solicitar o valor total da comanda, então vamos imaginar que a comanda deu ali R$100, então você vai pedir os R$100, né, perguntar quanto deu a comanda, e vai perguntar também com quantos amigos você quer dividir, rachar essa comanda, rachar essa conta. Então vamos imaginar que o usuário digitou ali 4. E aí então você vai e exibe ali o valor total que cada um tem que pagar, que seria R$25. Legal? Então faz um pause aqui, tenta resolver esse nosso programinha aqui e depois você volta. Então vamos lá, ó. Vamos criar aqui a nossa constante. Eu vou chamar aqui de total. Então vamos de novo usar aqui o nosso prompt, ó. Então vamos lá. Informe o total da comanda. Então a gente já obteve aqui, né? Obtivemos aqui o valor total da nossa comanda. Vamos criar uma nova aqui. Vou chamar de QTD, que seria a quantidade de amigos. Ou vou colocar aqui amigos. E aí, um prompt. Informe a quantidade de amigos. Então, obtivemos aqui as duas informações, ó, que são importantes para a gente chegar aí no nosso resultado. Que é o total da nossa conta e por quantos amigos aqui a gente quer dividir aí.
Beleza? E aí vamos criar uma constante aqui que eu vou chamar de resultado. Aí tanto faz, aí de novo os nomes que você usou aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o total da nossa conta e vou usar o símbolo de divisão, que é essa barrinha aqui, ó. Então eu estou dividido pelo número aqui de amigos. E no final eu vou dar aqui um alerta para exibir isso para a gente. Então um alerta de resultado. Vamos só colocar um texto aqui para ficar melhor, ó. Então, ó, o valor para cada pessoa é... E aí vamos concatenar aqui com o nosso resultado. Vamos saber se só isso aqui já vai resolver para a gente. Ó. Vamos salvar. Voltar lá. Vamos dar um F5 no navegador para ele carregar. Ó. Informa o total da comanda. Então, vamos lá. Ó. Deu R$100 a nossa comanda. Ok. Informe a quantidade de amigos. Então são 4 amigos. Se eu for dar um ok, ó, o valor para cada pessoa é R$25. Beleza? Então vamos de novo. Ó. Vou dar aqui um F5. Agora, total da comanda, R$100. Quantidade de amigos, vou colocar 3 aqui agora. Se eu der um ok, ó, aí ficou R$33,33 aqui para cada um. E aqui você percebe que ele já trouxe aqui um arredondamento muito maior, né, uma precisão muito maior aqui, que lá na frente a gente vai entender como resolver isso daqui, ó, para ficar um pouquinho melhor aí para a gente. Ó. De qualquer forma, só para ficar bacaninha aí o nosso resultado, a gente poderia fazer o seguinte, eu já vou trazer uma funçãozinha do JavaScript que vai ajudar a gente a resolver isso daí, ó, que é isso aqui, ó. Então, ó, você tem aqui um resultado que no caso ali, como a gente teve uma dízima, né, ele é um valor muito quebrado, o que a gente pode fazer, ó? Como esse resultado aqui ele é um valor, eu posso fixar quantas casas decimais eu quero que ele exiba ali para o nosso usuário. Então aqui o JavaScript tem um carinha que é esse aqui, ó. Você coloca um ponto aqui na frente, ó, e usa esse toFixed e passa aqui como parâmetro na frente, ó, quantas casas decimais você quer. No nosso exemplo aqui eu vou colocar 2 casas decimais. Então o que ele vai fazer aqui na hora de exibir o resultado? Vou pegar aqui o valor, então imagina ali que deu 33.33333. Então ele vai entender ali que precisa pegar só 2 casas decimais para mostrar. Ó. Então vamos salvar, vou dar um F5, ó. Vou colocar os R$100, dividir por 3 amigos, ó. E aí olha só, 33.33, beleza? Vou dar um F5 de novo aqui, ó. R$100 e vou dividir agora aqui por 4 para dar um número redondinho, ó. E ele faz 25 e ó, coloca o ponto 00 ali, ó. Porque a gente fixou que a gente quer sempre 2 decimais, independente se esse número é maior que 0 ou não, né? Então o 25 fica 25,00. Beleza? Então só para adiantar aqui, ó, esse recursozinho do toFixed, para você ter um resultado um pouquinho mais bonitinho ali para exibir essa informação para o nosso usuário. Lá na frente a gente vai entender como formatar mais bonitinho, né, esses valores, colocar ali o ponto de milhar, a vírgula na casa decimal. Então, por enquanto, não se preocupa com isso, né? Só quis adiantar esse toFixed para ficar mais bonitinho aqui. Outra coisa importante de você entender aqui, ó, de novo, aqui, ó, a gente está obtendo o total e obtendo aqui o amigos utilizando o prompt. Então, por padrão, esses valores estão vindo como string aqui, ó. Só que como eu estou utilizando aqui a operação de divisão da matemática, o JavaScript já entende que tudo que está envolvido aqui, ó, tem que ser convertido para numérico. Então por isso que a gente não está precisando usar aquele number aqui para fazer a continha. Se você usou o number aqui para fazer a conta, ó, não tem problema, também está certo aí a sua resolução, funciona da mesma maneira. Legal? Eu só quis não colocar para poder explicar isso aqui para você. Beleza? Vamos fazer só mais 2 exercícios para fixar bem. Então, isso aqui, de novo, é nessa hora que você entende aí, né, quem está realmente comprometido em aprender. Então, se você está realmente comprometido em entrar aqui para o mundo da programação, é bem importante você fazer uma pausa aqui e resolver esse exercício, né, praticar aqui comigo, beleza? Então, vamos lá. Cria um programa para dar baixa, né, está escrito errado aqui, para dar baixa de um produto no estoque. Legal? Então, o que é a ideia aqui? Você vai solicitar para o usuário o valor total que tem no estoque, e depois vai pedir para o usuário qual o valor que você gostaria de dar baixa naquele estoque, ou seja, quanto que você vendeu daquele produto, e no final você vai exibir ali para o usuário o valor final daquele produto, né, já com o saldo atualizado. Beleza? Então faz um pause aqui, tenta resolver o exercício aí, e depois você volta aqui para a gente resolver juntos. Vamos lá? Ó. Então vou criar aqui uma constante, que eu vou chamar de saldo. Vamos lá para o nosso prompt. E aí, ó. Informe o saldo atual do produto. Vamos colocar uma outra constante aqui. Vou colocar só de quantidade. Vou chamar só de venda aqui, ó. Quanto eu vendi, então, prompt
informe o valor, a quantidade, né? Só para ficar claro aqui, ó. Isso aqui é uma coisa bem importante, ó. Informe a quantidade vendida. Então aqui eu ia colocar aqui, ó, informe o valor vendido. Então isso aqui poderia causar confusão no usuário ali, dele saber se ele tem que digitar a quantidade ou o valor realmente vendido. Então a gente vai ver que lá na frente, quando a gente estiver construindo as nossas aplicações, a gente tem que tomar cuidado até com os termos que a gente usa ali na hora de se comunicar com o usuário, né? Para que a nossa aplicação fique o mais intuitiva aí possível para o nosso usuário poder utilizar. Então, ó, informe a quantidade vendida. E aí vamos lá então fazer a nossa continha, ó. Então const, vou chamar de resultado aqui. O que a gente faria? A gente vai pegar o saldo atual menos a quantidade vendida. E aí vamos dar aqui o alerta para o nosso usuário, ó. Saldo atualizado é, vamos jogar aqui o nosso resultado. Beleza? Então vamos só salvar aqui, vamos voltar lá, F5, ó. Então vamos imaginar que eu tinha 500 unidades no estoque, ok? E eu vendi 10. Quando eu dou ok, ó, o saldo atual é 490. Então tinha 500 unidades, vendi 10, fiquei só com 490 aí no estoque. Legal? Então, um exemplo super simples só para a gente trabalhar aqui com a operação de subtração aqui na matemática. E por último aqui, um exercíciozinho um pouquinho mais, não vou dizer assim avançado, né? Mas que seria bem legal aí você quebrar um pouquinho a cabeça para fazer ele. Vamos lá? O nosso último aqui, ó, que é o seguinte. Então, ó, cria um programa para uma loja de roupas. Você deve ler o preço de uma peça de roupa e informar as duas opções de pagamento ali que o cliente vai ter. Então você vai informar quanto que é o valor dessa peça se ele for pagar à vista, e aí você vai calcular então se for à vista com 10% de desconto, ou se o cliente quiser pagar parcelado, você vai calcular ali em 4 vezes quanto seria o valor de cada parcela. Então o resultado que você tem que exibir é, olha, se eu informei ali que uma peça de roupa custa R$100, à vista ela sai por 90, ou em 4 vezes de R$25. É isso que você tem que mostrar para o usuário. Beleza? Então faz um pause aqui, tenta resolver esse programinha aqui e a gente volta para resolver juntos. Vamos lá. Vamos lá então? Então, ó, vou criar aqui a nossa constante. Vou chamar aqui de preço. Vamos pegar lá do nosso prompt. Informe o preço. Então vamos lá, ó. Vou criar aqui uma constantezinha para ficar bem separadinho, ó. Vou chamar de vista, para calcular o preço dela à vista. Então como é que a gente faria? À vista tem 10% de desconto. Então vou pegar aqui, ó, preço. E aqui para você calcular ali os 10% de desconto, existem várias formas de você fazer essa continha aí, né? Então de qualquer forma que você fizer aí, vai estar certo. Uma forma de você fazer é você pegar o preço e multiplicar por 0,90. Então você vai estar tirando 10% do valor e já fazendo aqui a conta direta. Então isso aqui também é uma forma de você fazer. Outra forma de você fazer é quebrando realmente a continha aqui, fazendo ela por partes. Ó. Deixa eu comentar aqui, ó. Que é, por exemplo, é você primeiro calcular quanto que é os 10% ali. Então você vai pegar o valor do seu preço e calcular 10%, ou seja, multiplicar por 0,10. Então isso aqui, ó, vai dar um valor, ó. Você separar, e quando a gente quer, dentro de uma continha aqui, separar ela em várias partes, a gente separa isso geralmente aqui entre parênteses, ó. Então aqui eu estou pegando o preço que eu digitei e calculando os 10% nele aqui. Legal? Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, ó, pegar lá o meu preço cheio menos, e aí, ó, ele faz aqui a subtração da continha. Então aqui o que eu estou falando para ele? Olha só. Primeiro ele vai calcular isso aqui. Então eu vou pegar lá os meus R$100 ali, por exemplo. Então quando eu aplico o 10% dos R$100, isso aqui vai me dar 10. Então essa continha aqui me deu 10. Então eu faço 100 menos 10. Então é assim que a gente pode fazer também. Legal? Então, existem também outras formas de se fazer, né? A continha aí, a formulinha, mas fato é que nenhuma delas aí tem importância. O importante é você conseguir chegar ali no resultado que você quer. Legal? Então chegamos aqui no valor à vista. E vamos criar agora aqui uma constante para calcular o valor a prazo, que era basicamente a gente entender quanto que ficaria o valor parcelado ali, ó. Então vamos pegar aqui, ó, vamos pegar ali o nosso preço. Vamos dividir pela quantidade de parcelas, que no caso são 4 parcelas. Beleza? E vamos exibir tudo isso aqui para o nosso usuário agora. Alerta. Então, ó, valor à vista. E a gente manda exibir aqui o vista. Podemos usar ali agora o nosso recursinho do toFixit, que nós aprendemos, ó, para fixar
duas casas decimais, legal, vou dar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V da linha, ó, e valor a prazo, que é o nossa variávelzinha prazo. Vamos salvar, vamos só ver se eu não errei nada aqui, se eu não esqueci de nada, ó. Dá um F5, ó, informa o preço. Então vamos lá, vamos fazer a continha com 100 para ficar mais fácil de fazer a conta. R$100 é a peça, ó. Vou dar um OK, então, ó, o valor à vista é R$90, que são os 10% de desconto, legal. Ou então, o valor a prazo é R$25. Aqui fica melhor a gente fazer assim, né? Colocar aqui, ó, colocar um 4 vezes de 25 aqui, ó, fica bem melhor, né? Vamos salvar aí de novo, ó, para ficar bem completinho, ó. Então, R$100. O valor à vista, então, sai 90, ou então o valor a prazo é 4 parcelas de R$25. Beleza? Só fazer aqui a continha, ó. Então, o à vista, eu vou comentar aqui o jeito que ele está fazendo e vou descomentar isso aqui, ó. Já aproveitar para falar sobre isso, ó. Aqui, o que eu estou falando para ele, ó? Quando eu coloco essas duas barrinhas aqui, ó, o compilador ali, ó, ele não está interpretando esse código aqui, ó. Isso aqui é como se ele não existisse. Então, a gente, quando está codificando, a gente chama isso de comentário. Beleza? Então aqui eu descomentei isso aqui, então o que ele vai processar aqui agora é esse aqui. Esse aqui é como se não existisse, é como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Legal? Então vamos salvar, só para ver se dessa forma aqui também funciona. Vamos voltar lá. F5, vamos lá, ó. O preço é R$100, ok. Valor à vista 90 e o valor a prazo é 4 de 25. Beleza? Então, resolvido aí também o nosso esqueminha da nossa loja de roupas aí. Então, nesse vídeo aqui a gente evoluiu bastante aqui essa parte de tratamento aí, né, de obtenção de valores, né, que é a parte do input. Brincamos bastante ali com a parte do processamento e depois exibimos aí bastante vezes aí o resultado, né, a saída dos dados aí para o nosso usuário. Aqui eu sugiro, né, agora você aplicar outros exercícios aí, então pega alguma coisa do seu dia a dia aí e tenta resolver, tenta começar a criar alguns programinhas aí para resolver algumas situações que você tem no seu dia a dia aí, só para você exercitar aí ainda mais. Beleza? Combinado? Se você tem gostado aqui dessa nossa série de vídeos, deixa um like aqui no canal, se inscreve aí no canal, né, se ainda não for inscrito, e principalmente deixa aqui embaixo um comentário para mim, dizendo se você tem gostado aí dos nossos conteúdos, se você está com alguma dúvida, se o aprendizado está sendo útil aí para você, e de sugestões de outros vídeos, né, e outros conteúdos que você gostaria de ver aqui no canal também. Legal? Então é isso, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.